Olá! Nas aulas anteriores, realizamos um estudo sobre movimento, que foi a cinemática, sem nos preocupar de como ele foi criado. Nesta aula, daremos início ao estudo da dinâmica. A dinâmica é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou os modificam. Estudaremos sobre as leis de Newton. Para melhor compreensão, vamos dividir este assunto em partes. Parte 1. Discutiremos os conceitos de massa, força-peso, força normal, força elástica e fios ideais. Conceitos sobre força de atrito, polias ideais e resoluções de questões que envolvam plano inclinado serão abordados em outra oportunidade. Abaixo temos um vídeo de um simulador, que mostra o impacto da aplicação de uma força sobre uma caixa. Massa versus peso. Geralmente, em uma farmácia, encontramos uma balança para que possamos medir o nosso peso. Porém, em física, a grandeza que se mede com uma balança de farmácia é a massa. Peso é uma força. Massa é uma grandeza que está relacionada à quantidade de matéria de um corpo. Isto significa que seu valor se mantém constante em qualquer lugar. Já o peso é uma força, o qual pode se modificar de um lugar para o outro. A massa de um corpo, ela pode ser obtida com uma balança do tipo prato, realizando uma comparação com um corpo padrão. O corpo padrão para a medida de massa se chama quilograma padrão. É um pequeno cilindro de platina, 90%, e de irídio, 10%, mantido no Instituto Internacional de Pesos e Medidas, em Paris. Por definição, o quilograma padrão tem uma massa de 1 quilograma. A noção de força está associada ao esforço muscular. A figura ilustra algo que já estamos acostumados. Ao aplicar uma força horizontal em um corpo em repouso que se encontra apoiado em uma superfície sem atrito, percebemos que o corpo adquire uma velocidade. Por este motivo, podemos dizer que a força é o agente responsável pela alteração da velocidade dos corpos. A figura mostra um paraquedista que, ao saltar de paraquedas, adquire uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Isto significa que, de alguma forma, estamos sendo atraídos para o centro do planeta Terra. Esta força se chama força gravitacional. Porém, quando os corpos se encontram próximos à superfície da Terra, chamamos essa força de atração do planeta Terra de força-peso. Como a massa é uma medida da quantidade de matéria de um corpo, seu valor se mantém constante em qualquer lugar. Porém, a força-peso se modifica, pois está relacionada à aceleração da gravidade, a qual pode se alterar. A aplicação de duas forças diagonais, como mostra a figura, tem o mesmo efeito da aplicação de uma única força na horizontal. Esta é uma propriedade vetorial, o que significa que a força é uma grandeza vetorial, portanto, possui módulo, direção e sentido. Para medir o módulo, a intensidade de uma força, utiliza-se um instrumento chamado de dinamômetro, como o da figura ao lado.
Forças e interações. As forças podem ser divididas em duas classes: as forças de contato e as forças de campo, também chamadas de forças de interação à distância. As forças de contato são forças que, para serem produzidas, deve existir o contato entre os corpos. Como exemplos de forças de contato, temos a força realizada por uma mola ao deformá-la, chamada de força elástica, a força produzida por uma corda ao puxá-la, chamada de força de tração ou força de tensão, e também a força aplicada no chão ao caminharmos, e vários outros exemplos. Forças de campo ou forças de interação à distância são forças que, para serem produzidas, não necessita que haja contato entre os corpos. Como exemplos de forças de campo, temos a força existente entre ímãs, chamada de força magnética, a força existente entre corpos carregados eletricamente, chamadas de força elétrica, e também as forças de atração entre corpos que possuem massa, chamada de força gravitacional, e vários outros exemplos. As leis de Newton. São três as leis de Newton. A primeira chama-se princípio da inércia. A segunda, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira, de princípio da ação e reação. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, afirma que um corpo tende a continuar em seu estado de equilíbrio, ou seja, repouso ou velocidade constante, a menos que sobre ele atue uma força resultante. Este enunciado afirma que, se a força resultante, ou seja, a soma vetorial das forças, for igual a zero, o corpo não pode alterar o seu movimento, sua velocidade. Isto significa que deve possuir aceleração igual a zero. Ou seja, se a soma vetorial das forças for igual a zero, a aceleração será zero. Se a soma vetorial das forças for diferente de zero, o corpo irá adquirir uma aceleração diferente de zero. Perceba que podemos associar o conceito de massa ao conceito de inércia, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior será sua inércia, ou seja, maior será a dificuldade de alterar seu movimento. Ao lado, temos um vídeo de um simulador que ilustra muito bem o princípio da inércia. É extremamente importante perceber que, para que um corpo permaneça em seu estado de equilíbrio, pode existir força atuando sobre o corpo. O que não pode ter é força resultante. Você pode entender um pouco mais sobre o princípio da inércia acessando o simulador clicando no link. Aqui temos uma imagem de um acidente ocorrido em 1895. Um trem com destino a Paris, ao se aproximar da estação, não conseguiu parar. Atravessou uma parede de 60 centímetros e caiu de uma altura de 10 metros, na praça de Rennes. O acidente evidencia a importância da primeira lei de Newton. Por este motivo, foram construídas réplicas em escala real do acidente em vários países. Ao lado, temos uma reprodução em escala construída em Gramado, Brasil. Experimentos demonstram que, para um corpo de massa igual a m, se uma força F for aplicada, irá produzir uma aceleração A. Se dobrarmos o valor da força resultante,
o valor da aceleração também irá dobrar. E se reduzirmos à metade a força resultante, a aceleração também irá reduzir à metade. A partir desta análise, pode-se concluir que a soma vetorial das forças, ou seja, a força resultante, é diretamente proporcional ao vetor aceleração. Já para manter o vetor aceleração A constante, experimentos demonstram que, se em uma massa m for aplicada uma força F, o corpo irá adquirir uma aceleração A. E se dobrarmos o valor da massa, a força resultante também deverá ser dobrada para manter a aceleração constante. Se reduzirmos o valor da massa à metade, o valor da força resultante também deverá ser reduzida à metade para manter a aceleração constante. A partir desta análise, pode-se concluir que a soma vetorial das forças é diretamente proporcional à massa do corpo. A partir destas informações, pode-se chegar à seguinte expressão matemática: a força resultante, ou seja, a soma vetorial das forças, é igual ao produto da massa vezes o vetor aceleração. Esta expressão é conhecida como a segunda lei de Newton. A unidade de força é igual à unidade de massa vezes a unidade de aceleração, que no sistema internacional é igual ao quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, que chamaremos de Newton, em homenagem ao físico Isaac Newton. O enunciado da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, afirma que o vetor força resultante, ou seja, a soma vetorial das forças que agem sobre um corpo, é igual ao produto da massa do corpo vezes o vetor aceleração do corpo. Como a expressão anterior é uma expressão vetorial, para manter a igualdade, sabendo que massa não pode ser negativa, o vetor aceleração deve ter a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor força resultante. Para melhor compreensão, acesse o link. Quando uma pessoa de patins dá um empurrão em uma parede, como mostra a figura, verifica-se que o indivíduo se move para a esquerda. Isso somente é possível porque sobre a pessoa deve atuar uma força horizontal e para a esquerda. Porém, a pessoa aplicou uma força sobre a parede e, de alguma forma, a parede aplicou uma força sobre a pessoa. Estas e outras análises levam ao seguinte enunciado para a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, chamada de força de ação, então o corpo B exercerá uma força sobre o corpo A, chamada força de reação. O par ação e reação possuem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, ou seja, são vetores opostos. Portanto, vetorialmente, a força que A faz em B é igual ao negativo da força que B faz em A. Muita atenção para o fato de que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, portanto, não se anulam. Na imagem ao lado, temos o vídeo de um simulador, que exemplifica a terceira lei de Newton e pode ser acessado através deste link. Perceba que os dinamômetros sempre registram o mesmo módulo para o par ação e reação.
Vamos realizar uma atividade. Exemplo 1. Um bloco de massa, 4 kg, está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partir do instante t igual a zero, aplica-se ao bloco uma força horizontal cuja intensidade é 12 newtons. Despreze a resistência do ar. Letra A. Qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Letra B. Qual é a velocidade do bloco no instante t igual a 5 segundos? E letra C. Qual é a distância percorrida pelo bloco desde o instante inicial até o instante t igual a 5 segundos? Resolução. De acordo com a segunda lei de Newton, a soma das forças é igual à massa vezes a aceleração. Como esta relação é vetorial, ela pode ser decomposta em cada eixo. Isto significa que podemos utilizá-la separadamente para cada eixo. Na horizontal, temos uma única força, portanto, vetorialmente temos que a força F é igual à massa vezes a aceleração. Em módulo, podemos escrever que F é igual a m vezes a. Substituindo os dados do enunciado, teremos que 12 é igual a 4 vezes a. Portanto, realizando os cálculos, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Como a força F é a única força atuante, a direção e o sentido do vetor aceleração terá a mesma direção e sentido que F, ou seja, horizontal e para a direita. Letra B. Vamos adotar um referencial com origem na posição inicial e orientado para a direita. Como a força resultante ela é constante, a aceleração também será. Isto significa que o movimento é retilíneo e uniformemente variado. Portanto, podemos utilizar a expressão v igual a v0 mais a vezes t, onde o v0 é igual a zero e a aceleração é igual a mais 3, pois tem o mesmo sentido do referencial, e o tempo é igual a 5. Realizando os cálculos, encontraremos que a velocidade é igual a mais 15 metros por segundo. O sinal positivo indica que a velocidade é para a direita. Letra C. Utilizando a função horária da posição, temos que S é igual a S0 mais V0 vezes t mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Passando o S0 para o outro lado da equação, teremos que o deslocamento é igual a V0 vezes t mais meio de a vezes t ao quadrado. Substituindo os dados, lembrando que a aceleração é positiva, temos que o deslocamento é igual a 0 vezes 5 mais meio vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Realizando os cálculos, encontraremos que o deslocamento é igual a mais 37,5 metros. O sinal positivo indica que o corpo se deslocou para a direita. Mas o enunciado pede para determinarmos a distância percorrida. E como não houve inversão no sentido do movimento, sabemos que a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento. Portanto, 37,5 metros. Exemplo 2. A figura representa uma partícula de massa m igual a 4 kg, em movimento retilíneo sob a ação de apenas duas forças, F1 e F2. Sabe-se que o módulo de F1 é igual a 50 newtons e que a aceleração do movimento tem módulo 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da força F2
nos seguintes casos. Letra A, movimento acelerado. Letra B, movimento retardado. Resolução. De acordo com a segunda lei de Newton, a soma das forças é igual à massa vezes a aceleração. Como a trajetória é horizontal, a resultante das forças também deve ser horizontal. Assim, vetorialmente, temos que F1 mais F2 é igual a massa vezes a aceleração. Letra A. Retirando os símbolos de vetores e inserindo o sinal de cada um de acordo com o sentido da trajetória, ou seja, o referencial, teremos que mais F1 mais F2 é igual a M vezes mais A. Como F2 não está representado na figura, não foi adicionado o sinal de F2, indicando seu sentido, pois não sabemos sua orientação. Substituindo os dados do enunciado, teremos que mais 50 mais F2 é igual a 4 vezes mais 3. Realizando os cálculos, encontraremos que F2 é igual a menos 38 newtons. O sinal negativo para F2 indica que ele tem sentido para a esquerda. Em módulo, F2 será igual a 38 newtons. Letra B. Retirando o símbolo de vetor e inserindo o sinal de cada um de acordo com o sentido da trajetória, quer dizer, o referencial, teremos que mais F1 mais F2 é igual a M vezes menos A, pois o movimento é retardado. Como F2 não está representado na figura, não foi adicionado o sinal de F2, indicando seu sentido, pois não sabemos sua orientação. Substituindo os dados do enunciado, teremos que mais 50 mais F2 é igual a 4 vezes menos 3. Realizando os cálculos, encontraremos que F2 é igual a menos 62 newtons. O sinal negativo para F2 indica que ele tem sentido para a esquerda. Em módulo, teremos que F2 é igual a 62 newtons.